O Sophos ZTNA fornece uma solução elegante de confiança zero para acesso remoto seguro a aplicativos e dados de rede. A configuração do ZTNA é um processo simples de 5 etapas que está claramente descrito na tela inicial do ZTNA no Sophos Central. Primeiro, precisamos sincronizar os usuários. Em seguida, adicione um provedor de identidade, configurar os gateways ZTNA, adicionar as políticas necessárias e, por fim, adicionar os recursos que os usuários remotos têm permissão para acessar. Neste vídeo, faremos uma rápida demonstração de sua funcionalidade. Os requisitos para a configuração e instalação do Sophos ZTNA, como a compra do domínio, a obtenção dos certificados, o gerenciamento do DNS e outros detalhes, são mencionados neste documento e recomendamos que você dê uma olhada nele. Os detalhes mencionados na descrição abaixo. O Sophos ZTNA é composto pelos seguintes componentes principais. Sophos Central é a plataforma de gerenciamento de nuvem para o ZTNA, fornecendo controle de política granular sobre quem pode acessar quais aplicativos e sob quais condições, juntamente com relatórios detalhados. ZTNA Gateway. Os gateways verificam e validam continuamente o acesso aos recursos com base nas políticas definidas no Sophos Central. São appliances virtuais que podem ser hospedados on-site em servidores ESXi ou na AWS. Agente ZTNA aproveita o instalador de endpoints da Sophos para fornecer acesso tanto a aplicativos baseados na web quanto a outros aplicativos transportados pelo túnel criptografado leve do agente ZTNA. O agente ZTNA faz uso da segurança sincronizada para reforçar a postura do dispositivo. Atualmente, o provedor de identidade para o mecanismo de autenticação é compatível com o Azure Active Directory e o Okta. Para fins de demonstração deste vídeo, implantamos o Gateway ZTNA na AWS Cloud. Usamos o portal do usuário para acesso a aplicativos e o Azure AD como provedor de identidade. Uma vez logado no Sophos Central, navegue até as configurações globais do serviço de diretório e certifique-se de sincronizar o Azure AD. O objetivo principal é importar os usuários e grupos do Azure AD para a Sophos Central. Como você pode ver, o Azure AD tem alguns usuários e grupos configurados nele. Então, voltando a Sophos Central, clicamos no botão Sync Now. Depois clicamos em People e verificamos que os usuários do Azure AD e seus grupos foram importados com sucesso. O próximo passo é configurar um provedor de identidade, porque o Gateway ZTNA autentica os usuários que acessam os recursos com base nos grupos de usuários importados do Azure AD. Portanto, clicamos em ZTNA e selecionamos a seção de provedores de identidade. Para este vídeo de demonstração, já adicionamos o Azure AD como o provedor de identidade e verificamos que a conexão de teste foi bem sucedida. Agora, a próxima etapa é configurar um Gateway ZTNA que controlará o acesso aos recursos em sua rede. Então, clicamos na seção de Gateways, clicamos em Add Gateway. Digite o FQDN e o nome de domínio, selecione o tipo de plataforma como AWS, carregar o certificado e sua chave privada e, por fim, clicar no botão Salvar. Isso mostrará uma opção para iniciar a stack e, ao clicar nela, o console da web do AWS será aberto em uma nova guia e mostrará a stack de formação de nuvem que implantará o cluster de gateway do ZTNA na conta da AWS. Depois que a implantação do gateway for concluída no console da web da AWS no Sophos Central, ele solicitará a aprovação. Portanto, precisamos clicar no botão de aprovação para esse gateway. Em nosso cenário, esse é o FQDN configurado para o Gateway ZTNA que já está implantado na AWS. Em seguida, temos políticas que nos permitem conceder aos usuários acesso aos recursos e definir condições de acesso. Portanto, clique na seção de políticas, adicione a política e aqui são mostradas duas opções: agente e sem agente. A opção baseada em agente requer a instalação de um agente ZTNA no computador do usuário
E com esse tipo de política, é possível definir condições de acesso. A opção sem agente não requer a instalação de um agente ZTNA no computador do usuário, portanto, é útil para conceder acesso a aplicativos da web. Para este ambiente de demonstração, já criamos essa política de teste com a opção sem agente, e a opção de aplicação de política também está ativada. A etapa final da configuração do ZTNA é definir os recursos que o usuário deseja acessar remotamente e definir quais grupos de usuários podem acessá-los. Portanto, clique em Resources and Access, Recursos e Acesso, e para este vídeo de demonstração, criamos 3 recursos, cada um com FQDNs externos diferentes e mapeados para o IP privado interno que pode ser acessado pelo gateway do ZTNA. Agora vamos ver alguma ação ao vivo para o ZTNA. Primeiro, copie o FQDN do gateway e tente acessá-lo pelo navegador da web. Ele solicitará a autenticação do usuário, portanto, fazemos login no portal com o nome de usuário Steve Rogers e sua senha. Esse usuário é membro dos grupos de usuários All Staff e Support importados do Azure. Portanto, o portal da ZTNA mostrará apenas os recursos autorizados para esses grupos de usuários. Ao clicar nele, a página da web será aberta em uma nova guia e o usuário poderá acessá-la com êxito. Agora, como esse usuário não faz parte do grupo de usuários de finanças, quando ele tenta acessar a página da web de finanças, o acesso é negado. Agora vamos ver outro exemplo da experiência do usuário remoto. Efetuamos login no portal da ZTNA com outro nome de usuário, Jane Doe, e esse usuário faz parte de todos os grupos de usuários da equipe e de finanças. Portanto, como esperado, o usuário vê apenas esses recursos específicos e tem permissão para acessar ambos. Jane Doe não faz parte do grupo de suporte. O acesso à página da web de suporte é negado. Os relatórios fornecem informações sobre sua plataforma ZTNA. Portanto, clicamos em Relatórios e podemos ver os relatórios do Gateway ZTNA configurado usando modelos pré-configurados, como largura de banda do Gateway, largura de banda do Gateway, largura de banda do recurso, acesso negado ao recurso e usuários autenticados. A exibição gráfica também pode ser modificada de modo que os dados possam ser visualizados de diferentes formas. Esse relatório mostra a transferência de dados para os usuários e os recursos que eles tentaram acessar. Em seguida, temos o modelo de usuários autenticados que mostra o status de autenticação de vários usuários com a hora do evento. Também podemos dar uma olhada no relatório de recursos negados, que mostra detalhes sobre os usuários que tiveram o acesso negado a determinados recursos e os motivos pelos quais o acesso foi negado com a hora do evento. E por fim, temos o modelo de largura de banda de recursos, que mostra o consumo total dos recursos. Sinta-se à vontade para conferir esses recursos adicionais relacionados ao Sophos ZTNA, cujo link está mencionado na descrição abaixo. Com isso, concluímos a demonstração do Sophos ZTNA. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e obrigado por assistir.